A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubens Ministério União da Igreja Peniel. O livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16, diz assim: E aconteceu que indo nós para a oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse-lhe ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Amém? Glória a Deus. Que passagem, né? Quem meditou completamente nessa passagem sabe o final dela. E eu não passei completamente aqui lendo, porque o vídeo vai ficar muito extenso. Então vou entrar em alguns detalhes aqui que chamam a minha atenção. Havia uma identidade em Paulo, glória a Deus, nos discípulos, em que incomodava até as trevas e fazia com que as trevas confessassem, aleluia, para que eles estavam ali. Nós vemos que o diabo, ele é enganador, porém naquele momento ele se manifesta no engano, mas, glória a Deus, falando uma determinada verdade. Por que no engano? Porque ali ele queria de alguma maneira tentar, aleluia, glória a Deus, enganar, seduzir a Paulo e os discípulos. Mas aconteceu que, aleluia, se deu muito mal ele, o inimigo, né? Então vamos lá para o relato. Eles vinham andando e esse espírito nessa moça, aleluia, vinha atrás dele sempre. A Bíblia não descreve o tempo, mas que por muito tempo, né, leva a crer, porque aqui revela-se mais, né, que muitas vezes eles vinham, né, andando e esse espírito através dessa moça vinha falando que eles eram um servo de Deus Altíssimo. Então, glória a Deus, a gente vê a identidade do servo de Deus, né, que não é só falar de Deus. Eles viviam de uma maneira o cristianismo que as trevas se manifestavam. Independente ainda de eles orarem, as trevas se manifestavam confessando. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Com certeza, glória a Jesus. O Espírito Santo antes não tinha dado autorização para Paulo libertar ou orar sobre essa moça. Mas na hora, aleluia, determinada, ele vira para o Espírito e manda que ele saia dela, né? E ali começa uma perseguição aos discípulos, a Paulo, porque o lucro que ela dava com a adivinhação aos seus patrões, né, cessara. E aí eles começaram a perseguir. Vocês estão pensando que pregar o evangelho genuíno é fácil? Não é fácil, mas é preciso, porque você quer ver o inimigo se manifestar, pessoas caluniarem, perseguirem, pregue a palavra genuína, sem separação, um evangelho puro, não um evangelho de aparência religioso, em que cada um defende a sua placa denominacional. Não, o Evangelho de Jesus não é uma placa, é um nome que é sobre todo nome, um nome que salva, um nome que liberta, um nome que transforma. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem uma identidade em Cristo, e nessa identidade em Cristo revela a cruz, revela o sacrifício de Jesus. Não revela a placa denominacional. Hoje em dia nós vemos um evangelho religioso que fala mais da placa religiosa, da denominação, do que Jesus. Nós vemos uma liturgia, um culto
mais parecendo a religião do que a Deus, né? Mulheres se ataviando de véu, como que tivesse no Velho Testamento, em plena graça, dizendo que está louvando ao Senhor de cabeça coberta, uma religiosidade tremenda. E em que isso revela Cristo? No que revela Cristo, as pessoas se reunindo para combater um contra o outro, né? Divergências doutrinárias, um combatendo contra o outro, não se vê mais a pregação genuína do Evangelho, não se vê mais falando sobre a vinda de Jesus, sobre que Jesus liberta, que Jesus perdoa pecado, que Jesus transforma. Isso se tornou escasso, mas que o Evangelho de Jesus te alcance de forma genuína, para que você seja livre e seja um instrumento na mão dele, né? Que Deus aplique essa palavra no coração de cada um, que venha viver o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, o Evangelho do Senhor Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que revela Cristo, que revela a cruz, que revela o caminho da salvação, aleluia, que traz a diferença e faz a diferença na vida do homem. Essa é a palavra, esse é o Evangelho que precisa ser pregado. Então você vê que quando se é pregado o Evangelho, os inimigos da obra de Deus se levantam. Até dentro do meio cristão há muitos combates contra aqueles que se dizem cristãos e perseguem os pregadores genuínos da palavra de Deus, os evangelizadores. Mas não olhe para eles segundo a aparência deles. Combata no Espírito e deixe Deus concluir na vida de cada um a libertação, como concluiu na vida dessa moça, e ela ficou livre das cadeias do diabo. Que Deus faça isso abundar na vida de cada um, seu Evangelho nos socorra e nos abençoe com toda a sorte de bênção para a glória de Deus. Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.